Muito boa noite. Na sequência da série de reportagens que Telemundo está a apresentar sobre as regiões autónomas de Espanha, da autoria do nosso companheiro Manuel Menezes, chegou hoje a vez de falar da Catalunha e da Galiza. São duas regiões com tradições autonómicas profundas, mas as condições económicas e sociais de cada uma delas fizeram com que a consciência regional de galegos e catalães se manifestasse de forma diferente. Na Galiza, uma das regiões menos desenvolvidas de Espanha, essencialmente agrícola, com uma sociedade marcada por uma forte imigração, faltaram as bases económicas para que as aspirações autonómicas se afirmassem de forma nítida, como aconteceu na Catalunha e também no País Basco. Pelo contrário, a importância económica da Catalunha, que é a região mais desenvolvida de Espanha, foi um fator sempre presente na consciência regional dos seus habitantes e determinante nas suas relações com o poder central. A reportagem de Manuel Menezes, que preenche a edição de Telemundo desta noite, trata precisamente do contraste entre estas duas regiões de Espanha, a Galiza e a Catalunha. Situada entre os Pirineus e o mar Mediterrâneo, a Catalunha é a região de Espanha com mais antigas e profundas tradições de autonomia. Elas estão relacionadas com o acentuado desenvolvimento económico, com o comércio marítimo e com as características particulares da sociedade catalã. A Catalunha teve o seu período áureo na Idade Média. Durante mais de 300 anos, Barcelona foi um dos mais importantes portos do Mediterrâneo e dominou as rotas comerciais da região. A sua importância política e económica começou a decair a partir do século XV, devido à crescente dominação do Reino de Castela. A subordinação definitiva ocorreu em 1714, depois de sangrentas e prolongadas lutas. Mas apesar da imposição forçada das leis, instituições e língua castelhanas, a assimilação desenvolvida por Castela não foi suficientemente forte para destruir as estruturas da sociedade catalã, nem impedir a ascensão de uma burguesia influente formada por comerciantes, artesãos e pelos primeiros empresários no sentido moderno do termo. Foi também um período de intenso debate de ideias e de renascimento de um profundo sentimento nacionalista, o catalanismo, que teve como grande defensor o poeta e jornalista Joan Maragall. Em 1873, durante a breve Primeira República, houve mesmo uma tentativa de proclamação de um Estado catalão independente. Mas prevaleceram as tendências mais moderadas que defendiam a restauração das antigas instituições e direitos políticos sem cortes com o governo central. Em 1914, foi instituída a Mancomunidade da Catalunha, que, embora com poderes bastante restritos, foi um primeiro passo para a concretização dos objetivos autonómicos da região. Em 1923, a ditadura de Primo de Rivera veio pôr termo a esta experiência. O ditador tinha poucas simpatias pelo regionalismo, que considerava como um fator de desunião nacional. Para ele, regionalismo não passava de folclore, danças populares e artesanato. A Mancomunidade foi dissolvida. O uso do catalão proibido nas escolas e em qualquer ato público, a bandeira da Catalunha interdita. O descontentamento do povo catalão foi profundo e terá sido um dos fatores que mais contribuiu para o voto maciço nos republicanos nas eleições que levaram à queda da monarquia espanhola em 1931. A Constituição da Segunda República, aprovada em 1932, previa a criação de regiões autónomas e a Catalunha foi a primeira a haver aprovado o seu Estatuto de Autonomia. A Guerra Civil acabou com tudo isso poucos anos depois. Em 1938, Barcelona, último bastião dos republicanos, caía perante o avanço das forças franquistas. Luís Campanis, presidente da Generalitat, foi fuzilado e milhares de catalães foram obrigados a fugir para o exílio. A cultura catalã, considerada como principal fator de resistência contra a nova ditadura, foi duramente perseguida pelo regime franquista. O Estatuto e as instituições autonómicas foram suprimidas, todos os jornais, livros e revistas e o próprio uso público do catalão proibidos. Só depois da morte de Franco, a Catalunha viu de novo reconhecida a sua identidade política e cultural.
A entrada em vigor da Constituição de 1978 restabeleceu o princípio autonómico na organização do Estado. O novo Estatuto da Catalunha foi aprovado no referendo de outubro de 1979. Mas as palavras do Presidente da Generalitat, Jordi Pujol, mostram que o seu conceito de autonomia é mais amplo do que o defendido pelo Governo do Estado. Bé, en un cert sentit, el balanç és bo, en el sentit de que avui tenim una autonomia que rarament hem tingut durant els últims segles, que hem recuperat les nostres institucions, que hi ha un reconeixement de la nostra llengua del català, un reconeixement oficial del català, que hi ha un impuls i un progrés de la nostra cultura. Bé, hi ha una sèrie de coses positives. També que hi ha unes determinades competències, uns determinats àmbits de la vida col·lectiva que són competència de la Generalitat, del Govern de Catalunya, i que, per tant, aquí nosaltres ens autogovernem. Al costat d'això hi ha una certa decepció en alguns aspectes de l'autonomia. Vull dir, com diem tots, no solament jo, sinó i el meu partit, i l'actual govern de Catalunya, sinó també els mateixos socialistes catalans, últimament deien que el tema de les nacionalitats històriques dintre l'estat espanyol no ha acabat de ser resolt per l'estat de les autonomies, i les nacionalitats històriques són Catalunya, Euskadi, el País Basc i Galícia. O sigui, al costat de tots aquests progressos que hi ha hagut i que són innegables i que jo em complau molt subratllar-los, al costat d'això hi ha una certa insatisfacció. El que és l'autonomia que nosaltres pretenem tenir dintre de l'estat espanyol no s'ha aconseguit en plenitud, en la forma en què l'hem plantejada. De vegades són difícils, evidentment hi ha coses en què no ens entenem, el concepte d'autonomia que ells tenen no és el nostre concepte, però nosaltres intentem que siguin unes relacions el més positives possible i el més productives possible, perquè nosaltres com a govern de Catalunya tenim necessitat i tenim obligació de mirar d'entendre'ns amb el govern de Madrid, i el govern central, el govern de Madrid, també ha de mirar d'entendre's amb el govern de la Generalitat. Per tant, hi ha aquest esforç que tot sovint dona resultats positius, però en conjunt pesa sobre les nostres relacions el fet que el concepte d'autonomia que té el govern central és, evidentment, molt més limitat que el que tenim nosaltres. Tem havido, com efeito, ao longo destes 8 anos, alguns conflitos de interesses que ainda não estão resolvidos, como, por exemplo, a definição das esferas de competências que cabem ao Governo Central e ao Governo Regional relativamente à política de emprego e à segurança social. São duas áreas em que não houve acordo e a questão está agora entregue ao Tribunal Constitucional. Outro problema recente diz respeito à competência da Polícia Regional, os chamados moços de esquadra. Os tribunais de Barcelona dizem que os moços não têm autoridade para apresentar suspeitos a julgamento, tarefa que cabe à Polícia Nacional, e em janeiro deixaram de julgar os detidos pela Polícia Regional. Este problema poderá ser resolvido com relativa facilidade, mas há outras questões que já são tidas como históricas. Se bem que as relações entre a Generalitat da Catalunha e o Governo Central sejam consideradas geralmente boas, o facto é que surgem por vezes problemas e conflitos de interesses. Alguns revestem-se de aspectos curiosos, como é o caso da recente polémica sobre a largura da via férrea. A grande questão reside na distância que deve existir entre os carris. Há 150 anos, a Espanha começou a construir a sua rede de caminhos de ferro com uma largura de via superior à que existia nos outros países da Europa. Nessa altura, a medida foi determinada por razões de segurança nacional para prevenir a possibilidade de uma invasão num período perturbado da história da Europa. Hoje, no entender da Generalitat da Catalunha, o problema não se põe. O seu objetivo é modificar a via para que esta possa ser ligada diretamente à rede de comboios de alta velocidade franceses, os TGV. O custo da transformação está calculado só na região da Catalunha em 39 mil milhões de pesetas. A nova via permitiria, por outro lado, que em 1992, por altura dos Jogos Olímpicos, a ligação Barcelona-Paris fosse feita em apenas 5 horas, cerca de metade do tempo que dura atualmente a viagem. Nosaltres, efectivament, de la mateixa manera que vàrem aconseguir una bona relació d'autopista, per autopista entre Catalunya i Europa, que ha tingut una conseqüència econòmica molt positiva, per exemple, ha estat un element molt important d'atracció d'inversions estrangeres a Catalunya. De la mateixa manera voldríem tenir un ample de via europeu. Vostè sap que Espanya i Portugal tenen un ample de via europeu diferent com a conseqüència de la por que hi havia d'una possible invasió de la península cap a l'any 1840.
Bé, això és el que nosaltres plantegem, que ara el TGV francès europeu d'Europa ha de poder arribar a Barcelona, tota la costa mediterrània, a Madrid, evidentment creiem que ha d'anar a Lisboa, òbviament, i que és la manera, és el moment en què hem d'aprofitar per posar-nos, diguem-ne, per homologar-nos amb Europa, perquè les comunicacions ràpides, són un element de desenvolupament econòmic molt important. Mas o Governo Central opõe-se a essa... No, el govern central va tenir una actitud inicial negativa i ara doncs, ha admès, ha acceptat d'estudiar-ho i ho estem estudiant conjuntament i jo crec que el govern central acabarà comprenent que és absolutament necessari que hi hagi aquest ample de via europeu i aquests trens d'alta velocitat que entrin fins a tota la península. A simplicidade do problema é só aparente. Para o Governo Central, para reduzir em 23 centímetros a largura da via, será necessário alterar toda a rede ferroviária e o material circulante, não só na Catalunha, mas em toda a Espanha. Nosotros creemos que es un problema que no se puede ver a la luz exclusiva de una sola comunidad autónoma, porque es un problema de replanteamiento de toda la red o de todo el transporte ferroviario en España. Entonces existe una comisión de estudio de la comunidad autónoma con el Ministerio de Transportes para determinar cuáles son las mejores soluciones. Efectivamente, en España hay un gran reto, que es la modernización del transporte, pero no puede ser visto aisladamente en una sola comunidad, sino en un conjunto. Mas não seria benéfico para a Catalunha e para a Espanha em geral que os comboios internacionais pudessem circular também em Espanha sem haver necessidade de mudar na fronteira? El estudio que se está realizando y un poco la opción que ha tomado ya en parte el Ministerio de Transportes se refieren a que esa modernización no forzosamente tiene que comportar el cambio de ancho de vía, sino que se trata en todo caso de asegurar las comunicaciones en el menos tiempo posible. Es decir, se hace mucho más hincapié sobre los problemas de rapidez y fluidez más que en los clásicos o históricos problemas del ancho de vía. Uma questão que está definitivamente ultrapassada é a do uso da língua catalã. O catalão é a língua oficial da região, em pé de igualdade com o castelhano, língua oficial do Estado. Nos últimos anos, a recuperação da língua foi uma das grandes prioridades da Generalitat e uma parte substancial do orçamento da região foi utilizada na promoção do ensino do catalão. Em 30% das mais de 2.500 escolas da região, o ensino é já totalmente ministrado em catalão. Nas restantes, o ensino da língua é disciplina obrigatória. É também crescente o número de autores que escreve e publica as suas obras em catalão. Em 1985, publicaram-se 2.400 livros e o ano passado esse número foi superior a 3.000. Outro fator que contribuiu significativamente para a divulgação da língua foi a imprensa escrita. Na Catalunha existem 250 publicações locais, 25 revistas e 3 jornais diários, 2 deles com circulação nacional, todos em catalão. A rádio e o cinema desempenharam também um papel importante na divulgação da língua, mas o maior impulso veio da televisão. A TV3, Televisão Autónoma da Catalunha, foi criada em 1984 e é financiada em parte pelo orçamento da Generalitat e em parte pelas receitas próprias provenientes da publicidade e da comercialização dos seus programas. A partir destes estúdios em Barcelona, inaugurados há 2 anos, a TV3 transmite atualmente mais de 70 horas semanais, exclusivamente em catalão. A programação conta com uma elevada percentagem de noticiários, serviços informativos e programas culturais. O custo da operação é elevado. Em 1987, o orçamento da TV3 era superior a 8.000 milhões de pesetas. Os resultados têm sido positivos. Graças, em grande parte, à arma poderosa que é a televisão, a língua catalã está de novo a recuperar a sua posição de principal fator de unidade cultural da região. En realitat, des del punt de vista lingüístic, hi ha hagut durant els últims anys un progrés important. El català és llengua oficial a Catalunya, és una llengua que s'ensenya a les escoles, cosa que no s'havia fet durant molts i molts anys, i s'ensenya bé, es fa a l'escola en català, majoritàriament, a les universitats, a tot arreu. Hi ha una recuperació molt important del català, que és el català. Els portuguesos han d'entendre que per nosaltres la llengua, per Catalunya la llengua és el que nosaltres en diem el nervi de la nació, el nervi de la nació catalana, és un fet essencial per Catalunya.
Um dos aspectos mais notáveis da vitalidade e originalidade da cultura catalã é-nos revelado pela arquitetura da cidade de Barcelona. As famosas Ramblas são longas avenidas abertas no século XVIII, em que o trânsito circula nas faixas laterais e o centro é ocupado pelo passeio público, com grandes árvores e numerosas bancas de flores e quiosques de jornais abertos dia e noite. Na Europa dos finais do século passado, Barcelona tornou-se na capital do modernismo. Com a proteção de uma burguesia endinheirada e liberal, os arquitetos catalães puderam dar largas à sua imaginação. O mais original foi António Gaudí, autor de edifícios como a Pedreira, situada numa das maiores avenidas de Barcelona, o Passeio de Gràcia. A sua obra mais conhecida é, no entanto, a Catedral da Sagrada Família, nascida da imaginação febril e profunda paixão religiosa do arquiteto, que assim pretendia simbolizar a união entre o céu e a terra. Deveria ter 3 fachadas, cada uma com 4 altas torres profusamente decoradas, mas apenas uma estava pronta quando Gaudí morreu em 1926. Mesmo assim, esta obra estranha é hoje um dos grandes símbolos da cidade de Barcelona. Barcelona tem 3 zonas distintas que correspondem a outras tantas épocas de desenvolvimento urbano. O bairro gótico, medieval, as grandes avenidas construídas durante o século passado, os bairros periféricos modernos, construídos na década de 60. Neste momento está em construção uma 4ª zona, completamente nova, a do grande complexo residencial e desportivo, onde em 1992, dentro de 4 anos, se irão realizar os Jogos Olímpicos de Barcelona. O Estádio Olímpico e os pavilhões gimnodesportivos vão erguer-se em Montjuïc. Para o efeito, está a ser adaptado o antigo estádio onde em 1936 se disputaram as Olimpíadas Populares de Barcelona, a resposta da República Espanhola aos Jogos Olímpicos de Berlim organizados por Hitler. A Vila Olímpica, para albergar as 15.000 pessoas que participam nos Jogos de 1992, será construída noutro ponto da cidade, num bairro que vai ser recuperado, o Poblenou. Os projetos incluem ainda o melhoramento de estradas, modernização dos sistemas de comunicações e ampliação do aeroporto. No total, um investimento de 16.000 milhões de pesetes que se espera venha a beneficiar Barcelona. A part nostra, el que és el COP, el gran benefici que nosaltres obtindrem, no volem o no desitgem que sigui un benefici monetari de diners, sinó el benefici per a la ciutat de Barcelona, en totes les obres i totes les infraestructures que quedaran a Barcelona, tant en telecomunicacions com en urbanisme, com la recuperació d'una zona molt deprimida com era el Poblenou, la recuperació de 4 quilòmetres de platja per la ciutat de Barcelona, els cinturons, l'aeroport i totes aquestes infraestructures de telecomunicacions, de la torre de telecomunicacions, la xarxa de fibra òptica que quedarà per la ciutat de Barcelona, i això farà que els ciutadans de Barcelona vivim millor. Do ponto de vista económico, a Catalunha é a região mais desenvolvida de Espanha, com 25% da produção industrial do país. Os têxteis ocuparam sempre lugar de destaque na indústria catalã. Em 1768 existiam já 25 fábricas, com um total de mais de 1.000 trabalhadores. Durante muito tempo, a maior parte da produção têxtil da Catalunha destinou-se ao mercado interno espanhol. Mas nos últimos anos a situação modificou-se. A entrada da Espanha na Comunidade Europeia abriu novos mercados, mas para se manter competitiva em relação a outros produtores, como Portugal, a indústria têxtil catalã foi obrigada a modernizar-se. A utilização de maquinaria e processos sofisticados implicou uma redução substancial de mão de obra. Esta fábrica, por exemplo, a 50 km de Barcelona, é uma das mais antigas da Catalunha. Há 10 anos tinha 1.200 trabalhadores, agora tem apenas 320. A reconversão foi gradual e baseou-se sobretudo na aplicação de reformas antecipadas e na suspensão de admissão de novos trabalhadores. Mas a modernização industrial tem custos sociais elevados, sobretudo se coincidir com um período de recessão económica. Nos últimos 6 anos, a taxa de desemprego passou de 13,8% para 21% da população ativa. Este é um dos grandes problemas que afeta a Catalunha, mas mesmo assim continua a ser a região de Espanha com um nível de vida mais elevado. O contraste é grande entre a Catalunha e uma das regiões mais pobres de Espanha, a Galiza. Isto não significa, porém, que os seus habitantes não tenham manifestado sempre possuírem uma forte consciência regional. Mas no caso galego, o regionalismo assenta em grande parte na percepção do seu próprio atraso económico. Uma percepção que inibiu também o aparecimento de reivindicações autonomistas que surgiram mais tarde,
e de forma mais moderada do que na Catalunha ou no País Basco. A Galiza teve o seu primeiro estatuto autonómico em 1936, mas a Guerra Civil não permitiu sequer a sua entrada em vigor. E foi só a Constituição de 78 que lhe restituiu o estatuto de região autónoma. Hoje a Galiza tem um governo e um parlamento com competências legislativas próprias, mas a transferência de poderes do governo central para o governo regional tem motivado alguns atritos e está ainda incompleta. Van incrementando-se paulatinamente as transferencias do Estado Central e autonomía, e o objetivo do meu goberno é culminar de unha vez por todas ese proceso de transferencia, que dotaría ao goberno de Galicia dese máximo nivel o teito competencial para enfocar moitísimas das cuestións primordiales e urxentes que ten planteados o país galego. O balanzo destos 7 anos é un balanzo con altibaxos. Ás veces os gobernos regionais tentaron de utilizar políticamente o goberno para enfrentarse en esa dinámica dialéctica entre regionalismo e centralismo. Por lo tanto, o balance de autonomía é importante, é positivo, ten un saldo positivo, pero sin duda alguna é incompleto. Incompleto porque aínda está sin culminar o proceso de transferencias, incompleto porque aínda non chegou a acción dos gobernos, do goberno de Galicia, a todos os administrados en función dunha xestión eficaz, coerente e harmónica de cara ao futuro. A Galiza é uma região essencialmente agrícola, mas a beleza dos campos verdejantes esconde a fraca rentabilidade da sua agricultura. A propriedade da terra reparte-se por numerosas e pequenas unidades familiares que utilizam ainda métodos de trabalho antiquados. A percentagem da população galega que trabalha na agricultura é superior a 30%, ou seja, mais do dobro da média do resto de Espanha e quase 5 vezes mais alta se a compararmos com a média europeia. A agricultura tem funcionado assim como uma rede de proteção contra o desemprego, mas longe de ser um dado positivo, a baixa percentagem de desempregados que se registra na Galiza revela sim a existência de uma situação de subemprego a que corresponde um nível de produtividade e de rendimento por pessoa muito fraco. Apesar de ocupar a maior parte da população galega, a agricultura é responsável apenas por uns escassos 8% do produto interno da região. A entrada da Espanha na comunidade está a alterar gradualmente esta situação, mas é um processo lento e com alguns riscos. A utilização de métodos modernos de produção obrigará a uma redução do número de pessoas ocupadas na agricultura e esta deixará de ser uma proteção contra o desemprego. Por outro lado, as bases da produção agrícola galega, o gado bovino e o leite, são produtos sedentários na comunidade. Os agricultores receiam que isso lhes possa criar dificuldades adicionais na colocação dos seus produtos nesses mercados. Outra área em que se impôs um grande esforço de reconversão é a construção naval. Atualmente, o setor é em situação mais difícil na fraca estrutura industrial galega. A construção naval, outrora uma das atividades industriais mais prósperas da Galiza, foi duramente afetada pelo choque petrolífero dos anos 70. Os estaleiros, especialmente concebidos para a construção de grandes petroleiros, deixaram de receber encomendas e muitos foram obrigados a fechar, lançando muitos trabalhadores no desemprego. Nos últimos anos foram aplicados planos de reconversão industrial para adaptar estes estaleiros à construção de outro tipo de navios e também de reciclagem profissional para preparar os trabalhadores para outras atividades profissionais. Hubo un proceso ao mesmo tempo de reconversión e de reindustrialización en dúas zonas concretas, que eran Vigo e Ferrol, que é proceso que está levando a cabo, están dándose os últimos pasos. Por tanto, estamos agardando que este ano 88 seña o año definitivo para que o excedente de traballadores que estaban ubicados en esos grandes asteleiros podan cubrir o seu posto de traballo en outro tipo de actividades ubicadas tanto en Vigo e en Ferrol. En Vigo xa está concluído o obxectivo. Fáltanos nun asteleiro de Ferrol donde estamos ahora traballando para diversificar ese monocultivo industrial que era a construcción de grandes buques no distrito, no lugar, no municipio de Ferrol. Os planos de reconversão económica dos setores mais afetados na Galiza não deram ainda os resultados previstos. E manifestações como estas contra o desemprego são frequentes na Galiza. Bueno, que
aquí realmente non se pode falar de plans de reconversión. Aquí non se está dando unha reconversión dos sectores, sino que se está dando un desmantelamento desos sectores. É dicir, o sector naval en Galicia, os núcleos fundamentais, como é o caso de Vigo e fundamentalmente Astano, que podíase falar que había en torno a 13.000 ou 14.000 traballadores empregados no sector naval, está o que é a comarca de Ferrol, vamos, refiro en concreto a comarca de Ferrol, hai unha empresa como é Astano, que era a que tiña maior volumen de emprego, que está prácticamente pechada, e a outra empresa que é Bazán, que ainda permanece funcionando, pero xa sometida a un proceso tamén de reducción de plantilla. É dicir, que non se está dando unha reconversión, que non se está transformando ese sector para melloralo tecnolóxicamente ou incluso os excedentes poder absorberlos noutros sectores, sino que están desaparecendo o sector naval e non se está creando postos de traballo alternativos. Já o setor pesqueiro não foi tão afetado e manteve-se sempre ativo, mesmo durante o período de crise. A entrada na Comunidade Europeia impôs a necessidade de modernização e renovação da frota, que têm vindo a processar-se sem grandes problemas. O atraso crónico da economia da Galiza deu origem também a um fortíssimo movimento de imigração entre os anos 40 e 70, que se dirigiu para outras regiões de Espanha mais desenvolvidas, como a Catalunha, para a América Latina e também para a Europa. Nesse período, dizem as estatísticas, em cada 5 galegos, um partiu em busca de trabalho e melhores condições de vida noutro país. Mas a partir dos anos 70, a crise económica na Europa acabou também com esta válvula de escape da economia galega. O regresso dos imigrantes e as repercussões que esse regresso pode ter na economia da região é uma questão que preocupa o governo autónomo. Há neste momento planos para atrair a iniciativa e os investimentos dos imigrantes e ao mesmo tempo dar-lhes condições, através de empréstimos bancários, para instalarem estabelecimentos comerciais ou pequenas unidades industriais. Um aspecto da sociedade galega que não foi afetado nem pelos desequilíbrios económicos nem pela forte imigração foi a sua identidade cultural. Ela manteve-se bem viva na cidade que é a sua capital, Santiago de Compostela. A cidade cresceu em redor do local onde no século IX foi encontrado o sepulcro do apóstolo Santiago, hoje convertido numa bela e grandiosa catedral. Desde então, Santiago de Compostela tem sido um dos grandes centros culturais e religiosos de toda a península e também de todo o mundo cristão, centro de peregrinação famoso como Fátima, Roma ou a Terra Santa. Apesar disso, a língua galega, em que escritores e poetas como Rosalía de Castro ou Castelau escreveram as suas obras, foi durante muito tempo marginalizada e considerada como forma de expressão de um povo atrasado cultural e economicamente. A situação modificou-se substancialmente nos últimos anos com o reconhecimento do galego como língua oficial da Galiza. A maior parte das escolas ensinam já em galego. O número de livros, revistas e jornais que se publicam nesta língua tem vindo a aumentar regularmente. Instrumento fundamental para a divulgação do galego como meio de comunicação foi a criação em 1985 de uma estação de televisão autónoma. Os rapaces, os rapacínios, están a observar na televisión e na radio autonómica un mecanismo de aprendizaxe continuo, en donde, digamos, a xente maior que a veces obligatoriamente que foi educada en castelán ou se ten esa posibilidade de utilizar as dúas linguas cooficiales en Galicia, o galego e o castelán. E ao mesmo tempo, o grado de formación do galego en toda a sociedade galega está plasmándose paseniñamente e de forma rápida como idioma de comunicación non só en términos políticos, sino tamén en termos económicos ou en términos culturales e sociais e a través da proliferación de numerosas obras literarias, escénicas, teatrais e musicais onde a lingua galega domina e ese é o vínculo de comunicación. Que quero decir con elo? Que ese peligro, hai tempo suliñado por moita xente, de que o galego esmorecía, ao revés, o galego está en unha fase importante da ascensión e, sobre todo, quedou atrás ese concepto peyorativo que ás veces se lle decía ás persoas que falaban galego, que en este caso, en estes momentos, están igualitarias o galego e o castelán e intentamos por todos os medios que teña ese recoñecemento universal que xa o ten, senón que nos manter esa pervivencia dunha lingua que, como saben todos vostedes, xa foi utilizada por el rei Alfonso XII el Sabio.
O reconhecimento da Galiza como região histórica acabou com a marginalização cultural de que foi alvo durante muito tempo. Por outro lado, e apesar de algumas críticas e dificuldades, o Estatuto de Autonomia e a própria entrada na Comunidade Europeia criaram pela primeira vez em muitos anos condições para que a Galiza possa deixar de ser uma das regiões mais desfavorecidas de Espanha.